Você já deve ter ouvido falar sobre os benefícios de você pensar positivo, de você vibrar no positivo, como que isso pode te ajudar a sair de determinadas situações. Mas será que você também já ouviu falar no quanto que, se isso for feito de forma exagerada, também pode te trazer problemas? Bora falar hoje sobre a positividade tóxica, o quanto que ela pode atrapalhar o seu processo, o quanto que ela pode fazer mal para as pessoas e como que a gente pode sair dessas situações. Vem comigo. Oiê, eu sou a Sil Aquino, sou terapeuta e mentora holística e estou muito feliz de ter você aqui em mais um vídeo do meu canal. Por aqui a gente fala sobre diversos assuntos voltados para autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, relacionamentos, tudo voltado para transformação humana, espiritualidade, tudo mais que pode te ajudar a ter uma vida mais leve. Se você já se interessa pelos assuntos e ainda não está inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho também para poder receber a notificação dos próximos vídeos, combinado? Bora pro nosso papo? Bom, então o que é essa tal da positividade tóxica? Nada mais é do que a ideia de que os pensamentos positivos devem estar acima de qualquer pensamento e sentimento negativo. Basicamente, é a negação de todo sentimento que não seja positivo. O problema é que ficar o tempo inteiro só querendo pensar positivo, só olhando o lado positivo de tudo, traz diversas consequências, inclusive para a saúde mental. E a gente pode identificar positividade tóxica em 4 tipos de situações, por exemplo. A primeira é a questão das comparações. Então a pessoa vem contar alguma coisa que esteja acontecendo, que esteja doendo para ela, incomodando, e o outro, numa tentativa até de amenizar ali aquela dor, começa a citar exemplos como se estivesse fazendo uma escala de sofrimento e colocando a pessoa numa situação de que, é bobeira aquilo que ela está sentindo, né? Ou não é para tanto. Então, de repente, ela vem contar alguma situação do trabalho, por exemplo, e aí o outro vai e fala, isso aí não é nada. Eu já passei por situação muito pior, eu já estive num trabalho muito pior, um chefe muito mais difícil de lidar, enfim. Ou outras situações, por exemplo, mas antigamente as pessoas passavam por situações bem piores na questão do trabalho e não tinha tanto problema, não ficava reclamando tanto quanto você está reclamando. Pense aqui bem que as outras gerações passaram por dificuldades muito maiores do que essa. E por aí vai. Então, no intuito de repente, amenizar, fazer até a pessoa se sentir um pouco melhor, ou olhar para o lado bom da situação dela, a pessoa acaba trazendo comparações de uma forma que não correspondam tanto à realidade, que não são tão bacanas ou tão viáveis, tão compatíveis mesmo com a situação. O outro sinal é a imposição de se pensar positivo, de estar positivo o tempo inteiro. Então é como se a pessoa realmente tivesse que buscar ficar feliz quase que o tempo inteiro, né? Ou de preferência o tempo todo, não importa o que tivesse acontecendo. E aí a outra pessoa fica ali trazendo artifícios para que ajude aquela pessoa que está passando por alguma situação a sair daquela coisa, daquele momento, sem realmente validar aquilo com ela. Como se bastasse a pessoa ficar sorrindo o tempo todo, pensando nas coisas boas, mostrando alegria, melhorando a vibração dela o tempo todo, que tudo se resolvesse. Às vezes até praticando exercícios físicos, alguma forma de autocuidado, para que tudo se resolva. Claro que são coisas positivas, né? São coisas que realmente ajudam a elevar a nossa energia. Inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre algumas formas de elevar a nossa vibração energética. Eu vou deixar aqui no card e na descrição também do vídeo, mas o que é importante a gente entender é que existem sim artifícios para nos ajudar a manter a nossa energia elevada, né? A nossa vibração elevada, a fazer com que a gente não fique ali muito preso em sensações, sentimentos, em emoções negativas, mas a gente precisa dar espaço para elas também. Um terceiro sinal que é muito comum é a repetição de frases prontas, né? Aquelas frases que muita gente fala, são aquelas frases bem típicas, né? Mas vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. Já deu certo. Você vai conseguir superar, você vai conseguir passar por isso. E de novo, o problema não é falar essas frases. O problema é, de repente, quando a gente não interpreta ali o momento realmente que a pessoa tá passando, o que realmente tá ali incomodando, doendo nela, e fica soltando essas frases sem realmente ter até empatia ali pela situação, sem realmente se colocar ali à disposição do outro. Essas frases, elas podem ter efeitos positivos, sim, mas a gente precisa cuidar em que momento que a gente vai falar. Às vezes a pessoa de fato tá precisando só desabafar, ela só quer ter um conforto de ser ouvida pelo menos. E o outro sinal, o quarto sinal, é a invalidação mesmo. Então a pessoa vem te contar algo, vem contar algo pra alguém, e quem tá escutando vira pra ela e fala coisas do tipo:
mas pelo menos você tem uma casa pra morar. Mas pelo menos você tem saúde, você não tá doente. Mas pelo menos você ainda tem um trabalho. Entende? E aí fica nesse contexto aí, invalidando mesmo, como se aquela dor da pessoa não tivesse de fato valor nenhum, não tivesse significado, não tivesse fundamento nenhum. Então a questão não é que a gente não tenha que ver o lado bom das coisas. Claro que sim. Eu mesmo sou uma que levanta essa bandeira o tempo inteiro. É uma prática que eu faço muito na minha vida. É buscar enxergar o lado bom de qualquer situação. Mas ao mesmo tempo, a gente ficar vendo só o que tem de bom o tempo todo, a gente não olhar realmente pro que tá doendo, pro que tá desconfortável, não olhar pra nossa sombra mesmo, não olhar para aquela situação que tá incomodando, não vai ajudar a gente a melhorar, a evoluir, não vai ajudar a gente a sair daquele momento ali, daquela situação da melhor forma. Como eu acabei de comentar, eu sou uma entusiasta mesmo do pensamento positivo, de vibrar no positivo, de olhar o lado bom das coisas. E até por bastante tempo, eu realmente ficava me cobrando e até cobrando muitas pessoas, né, as pessoas mais próximas, de fazer isso, de praticar isso o tempo todo. Só que, com o tempo, a gente vai entendendo que se isso é feito de forma exagerada, se isso não é feito de uma forma realmente equilibrada, acaba trazendo mais prejuízos. Então, sim, pensar positivo é extremamente importante. Ser otimista é muito positivo, é muito bom, tem vários benefícios, inclusive em relação à saúde mental, à saúde física e até à sensação de bem-estar. Trabalhar, por exemplo, a questão da gratidão também é uma coisa que eu falo bastante, pratico bastante, também tem bastante pontos positivos. Ajuda a gente realmente a mudar muitas vezes o foco das coisas, ajuda a gente a de fato valorizar muita coisa do que a gente já tem. E aí quem tem um pensamento mais negativo, quem é mais pessimista, tem um pouco mais de dificuldade de fazer isso. Mas, como praticamente tudo na vida, se não tudo, a gente precisa sim equilibrar a balança, a gente precisa olhar para os dois lados da moeda ali e realmente interpretar as situações, ver o que está acontecendo, de fato sentir o que tiver que sentir. Afinal, mesmo as pessoas mais otimistas, elas também passam por problemas, também passam por dificuldades, por desafios. Elas também passam por períodos em que a tristeza, o desânimo e a preocupação vão tomar conta. A diferença é que elas conseguem muitas vezes sair mais rápido daquelas situações. Mas ainda assim, um otimista, excessivo também pode ter alguns tipos de dificuldades maiores, porque o otimismo em excesso acaba fazendo mal também, por incrível que pareça. Se você está assistindo até agora, imagino que você esteja curtindo, né? Já deu seu like aqui também? Lembra que isso ajuda com que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante, ele pode passar aí para mais pessoas e aí assim você me ajuda a espalhar essa mensagem, a transformar mais pessoas para que a gente possa melhorar esse nosso mundão aí. Se você não se inscreveu também, aproveita e já se inscreve e tá lembrando de alguém que vai se beneficiar com esse conteúdo, aproveita e compartilha, mas permanece aqui comigo. Toda a questão aqui, quando a gente fala da positividade tóxica, é justamente o fato de deixar literalmente de enxergar o que pode ter de ruim ali, qualquer sentimento de repente ali que possa ser desconfortável, que possa trazer uma dor e a gente simplesmente jogar para baixo do tapete, a gente simplesmente não querer olhar para aquilo, não querer pensar naquilo de forma nenhuma. A consequência disso é que, conforme a gente fica ali represando esses sentimentos, a gente não olha para aquilo de jeito nenhum, concorda que de alguma forma isso vai acabar tendo que sair. Vamos pensar numa analogia como uma represa mesmo. Uma represa, se ela tá ali, recebendo uma quantidade imensa de água, uma época de repente de grandes chuvas, e ela não é aberta em momento nenhum para dar vazão àquela água que tá enchendo, que chegando, aumentando, em algum momento essa represa acaba cedendo, não é verdade? Com a gente acontece a mesma coisa. Se a gente não olha para as nossas emoções, se a gente não olha para as nossas dores, para as nossas sombras, para os nossos sentimentos, por piores que eles possam ser, se a gente não trabalha em cada um deles, em algum momento isso vai explodir, isso vai ceder, e aí vai sair de alguma outra forma que realmente pode ser bem pior, não só no nosso comportamento, mas às vezes até na questão da nossa saúde física. Às vezes nosso corpo meio físico vai transbordar, vamos dizer assim, essa emoção que ficou por tanto tempo represada através de algum sintoma maior, de alguma doença mesmo. Nós não precisamos ser felizes o tempo todo, e a gente nem vai conseguir. Isso não é possível, Isso é realmente inviável de acontecer. E a gente nem deve ficar nessa busca desenfreada por sermos felizes o tempo todo. A gente tem sim que entender que a gente vai passar por altos e baixos, que a gente vai ter as nossas frustrações. Essa busca desenfreada por ser feliz o tempo todo, por estar alegre o tempo todo, acaba trazendo muito mais estrago até. E é o que faz muitas vezes as pessoas viverem uma vida de mentiras, uma vida de aparências, em que ela fica o tempo todo buscando ali mostrar para os outros e até para si mesma o quanto ela tá feliz, o quanto ela tá alegre. Além disso, o fato de não saber lidar com a própria dor, saber lidar com os próprios sentimentos, é um dos maiores causadores de ansiedade, de estresse, até da própria depressão.
A gente não pode ter medo de mostrar, de expressar os nossos sentimentos, de colocá-los para fora. A gente pode sim e deve, quando sentir necessidade, chorar, gritar que seja, se revoltar mesmo. Muitas vezes vai ajudar, né? Esse tipo de expressão desses sentimentos é o que muitas vezes vai facilitar e ajudar com que a gente realmente compreenda melhor aquilo que a gente está sentindo, aquilo que está acontecendo e com que a gente até saia daquela situação. Esse tipo de sentimento que a gente sente ali, que normalmente a gente chama de negativo, é o que muitas vezes vai ser o propulsor para a gente sair de uma situação, para a gente dar um basta em alguma questão. Até porque um sentimento que seja ignorado, ele não vai deixar de existir, ele vai se manter ali e ele pode só ir crescendo. Um sentimento que vai ser ignorado, ele não vai parar de doer, ele não vai parar de causar algum problema, algum efeito na gente. E é aquela história, a gente só aprende a lidar com alguma coisa quando a gente de fato tem consciência que a gente está passando por aquilo, que a gente sente aquilo, que aquilo existe na gente. E inclusive, a gente só vai aprender de fato a sentir alguma coisa quando a gente conhecer o oposto dela. Então a gente realmente só vai saber o que é ter a alegria verdadeira quando a gente aprender a lidar com a nossa tristeza, quando a gente realmente conhecer o que é a tristeza em si, o que é sentir triste e por aí vai. Então é importante a gente entender, a gente conhecer esses sentimentos, a gente entender de onde eles vêm, o que eles estão querendo dizer pra gente, para que aí sim a gente consiga aprender a lidar com aquilo, aprender a lidar com o que causou aquele sentimento, né, com a causa raiz daquela situação. E aí sim resolver a nossa situação naquele momento, resolver aquela questão que está incomodando, até para que ela não fique se repetindo na nossa vida, porque tudo que a gente não dá o devido olhar, tudo que a gente de alguma forma resiste, persiste e ela volta, essa situação acaba voltando pra gente, acaba se repetindo em outros momentos, em outras fases pra gente, até que a gente realmente aprenda com aquela situação, com aquele sentimento que a gente tá sentindo, o que tem ali por trás daquilo, até que a gente realmente cure a causa daquilo, não só fique lidando com o sintoma daquilo. Os sentimentos negativos, eles têm importância também. Por incrível que pareça, eles nos ajudam realmente a nos mover de determinados lugares, de determinadas situações. É através, por exemplo, do sentimento da raiva por uma injustiça que a gente vai fazer alguma coisa para combater aquilo, que a gente vai fazer algo para ir atrás de alguma coisa, para mudar aquela situação. Se a gente não sente, se a gente não se permite sentir a raiva, a gente acaba aceitando passar, como nesse exemplo que eu tô dando, por uma situação de injustiça sem fazer nada. É através de aprender a lidar com a tristeza que a gente vai conseguir, por exemplo, passar por uma situação de luto, de perda de qualquer coisa que seja. Além do fato que muitas vezes nos momentos tristes é que a gente para refletir sobre coisas, sobre situações, sobre o que a gente está vivendo, sobre o que de fato ainda faz sentido ou não para a gente viver, fazer, experienciar. E um outro fator, a tristeza, inclusive, ajuda a gente até a ser mais empático com os outros. Se a gente, de fato, não se permite viver a tristeza, é até mais difícil, inclusive, da gente ter empatia pelas outras pessoas, independente da situação que elas estejam passando. Então, só fazendo a ressalva, sentir tristeza por muito tempo, por exemplo, de fato é um problema. Ou qualquer outro sentimento que a gente considere como negativo, um sentimento que seja desconfortável, que traga ali alguma dor, é um problema quando ele também é vivenciado ao extremo por muito tempo. Então, novamente, o equilíbrio é a chave das situações. É o equilíbrio que a gente precisa encontrar ali em tudo que a gente estiver fazendo. E quando a gente fala da positividade tóxica, um dos problemas dela, né, das pessoas que ficam ali o tempo inteiro querendo fazer com que o outro enxergue só o lado bom, invalidando o que ele está sentindo, por exemplo, é que nesse tipo de situação, quem está sentindo aquele incômodo, aquela dor, acaba muitas vezes até se sentindo culpado por estar sentindo aquilo, por não estar conseguindo valorizar alguma situação, por não estar conseguindo ser grato por aquela situação. Só que às vezes o que a pessoa está passando de fato não tem a menor condição dela enxergar algum lado bom, principalmente naquele momento que ela está passando. Pode ser que no futuro, depois que tudo acabar, que tudo passar, ela consiga enxergar alguma coisa. Mas naquele momento em que tá doendo, de fato fica muitas vezes inviável a pessoa enxergar o lado bom de tudo. E aí não tem como a gente negar. Existe essa relação muito grande do crescimento dessa positividade tóxica com as redes sociais. O fato de estarem ali só mostrando os recortes positivos o tempo todo, ou praticamente o tempo todo, faz com que muitas pessoas fiquem ali se comparando também, achando que a vida delas não é tão boa porque eu estou vendo tudo que está acontecendo de bom com os outros, sem entender, sem lembrar, sem se dar conta de que o outro não está mostrando todos os problemas que vive, todas as dificuldades, todos os perrengues que passa, todas as dores, os choros, as brigas, enfim. E aí nessas pessoas vão se enganando e isso prejudica muito em muitas coisas. Inclusive eu também já falei um pouco sobre essa questão, né, do quanto que as redes sociais impactam nos nossos sentimentos, até na nossa autoconfiança. Vou deixar
deixar esse vídeo também aqui no card e na descrição para você poder conferir depois. Então, sim, as redes sociais são grandes vilãs nesse caso, né? Elas têm muitas coisas positivas, sim, mas muitas vezes elas acabam trazendo alguns outros prejuízos para a vida das pessoas e não tem como negar. E foi através delas que foi muito levantada essas bandeiras aí de positividade o tempo inteiro. E aí, então, quando acontecer de alguém te contar alguma coisa que esteja passando, se sentindo incomodada, desconfortável, que esteja doendo, escute o que ela tem para falar. E aí, em vez de necessariamente só ficar tentando animar a pessoa a qualquer custo, pergunte para ela, por exemplo, o que você pode fazer para ajudar. Ou diga para ela que você imagina o quanto deve estar sendo difícil ou dolorido para ela. Pergunte se ela quer te contar mais sobre o que está acontecendo, sobre o que já aconteceu. Diga, por exemplo, eu sei que não é fácil o que você está passando, mas você não está sozinha, conta comigo. E mais do que simplesmente pensar em dar a melhor resposta para a pessoa nesse sentido, busque realmente mostrar ali conexão com ela. Busque de fato se conectar com ela, com aquilo que ela está sentindo, se colocar à disposição mesmo. Muitas vezes é isso que vai ajudar muito mais com qualquer resposta que seja de fato positiva. Muitas vezes o que as pessoas realmente precisam é só desabafar, sem nem ouvir nada em troca, sem nem ouvir nada do outro, sem se preocupar com julgamentos, com críticas ou com conselhos mesmo que seja. Então, para a gente ir resumindo aqui, vamos lembrar de algumas coisas. Ver o lado bom das coisas é diferente de negar os problemas. São duas coisas diferentes que precisam andar de alguma forma juntas, que precisam se conversar. Lembrando que fugir da dor atrapalha inclusive o nosso amadurecimento. Muitas vezes a gente percebe várias situações de pessoas que têm dificuldade de lidar com as próprias emoções e que não amadureceram realmente como deveriam amadurecer, justamente por isso, por não querer olhar para essas questões. A gente precisa entender se tem algo que realmente nos incomoda, se tem alguma situação, um comportamento dos outros que nos incomoda, que realmente tira a gente do eixo, a gente precisa ser autorresponsável e entender o porquê isso acontece com a gente, o porquê a gente se sente dessa forma e resolver o que está causando isso, que faz com que a gente tenha esse tipo de reação. E aí existe aquela frase que cabe muito sim para esse tipo de coisa que a gente está falando, que é o tal do aceita que dói menos. Mas aceitar a sua dor, aceitar esse sentimento que esteja te incomodando, que ele existe, que ele está aí e que ele precisa ser cuidado, que ele precisa ser olhado, que ele precisa de repente até ser vivido mesmo. E aí conforme você faz isso, com certeza vai doer menos do que se você deixar ele ali acumulando, né, escondidinho, sem dar muita atenção para ele, porque ele vai crescer de alguma forma. E mais cedo ou mais tarde você vai encontrar o resultado disso, e às vezes situações totalmente inesperadas, inclusive, como a gente já comentou, até no seu corpo físico, de alguma maneira, através de alguma doença, por exemplo. Não deixe de sentir o que você tiver que sentir, não precisa mergulhar o tempo inteiro lá no fundo e não sair mais, mas tome as devidas providências para que você consiga resolver cada um desses sentimentos da melhor e mais elevada maneira. E se for o caso, se você achar que é muito difícil de lidar sozinho, porque pode ser sim muitas vezes, procure uma ajuda profissional, uma ajuda terapêutica, que com certeza vai ser muito mais simples de você lidar com isso, né? Você vai ter ali alguém que vai escutar o que você tem para falar, literalmente sem julgamentos, sem críticas, e que possa te ajudar a pensar em alternativas, te ajudar a clarear muitas vezes as suas ideias e mudar algumas coisas que você precisa mudar aí no seu dia a dia, no seu comportamento, que seja, ou na sua forma aí de lidar com as coisas, mas para trazer mais clareza para você e mais conforto mesmo, e muitas vezes muito mais rápido do que se você ficar tentando sozinho, beleza? Então é isso, meus amores, espero que tenham curtido. Lembrando, deixa seu like aqui se você curtiu, comenta o que você achou, se tem algum outro assunto que você gostaria que eu trouxesse, se ainda não se inscreveu, dá tempo ainda, e a gente se vê aí num próximo vídeo, tá bom? Se cuidem, beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!